Amém? Eu já sinto Jesus aqui agora. Meu querido e minha querida santa de Deus, quando eu olho para o livro de Jó, e eu começo a analisar esse texto, e eu começo a analisar aquilo que Deus quer dizer através de Jó, é interessante que quando eu começo a observar o capítulo 1 do livro de Jó, no seu verso 1, é verdade que agora Deus vai começar a dizer: havia um homem na terra de Uz, cujo nome dele era Jó. A Bíblia vai nos relatar que agora, quando o escritor agora escreve, eu começo a compreender que agora vai estar mencionado que Jó, ele era um homem íntegro e reto perante os olhos do Senhor. Agora eu começo a observar que Jó foi escolhido por Deus. Só que agora o interessante deste texto é que a primeira coisa que eu quero que você entenda, querido e querida santa de Deus, é que não é porque, escuta, não é porque você é íntegro e é reto perante os olhos do Senhor que o Senhor não irá te provar. Entenda isso, não é porque você é íntegro, não é porque você é pastor, não é porque você está correto na presença de Deus, que Deus não vai te provar e o diabo não vai te tocar. Eu quero que você entenda que a Bíblia vai me relatar que agora, quando Deus estava no céu, agora em uma reunião, o interessante, Isabelle, pega isso, é que agora o diabo, ele tinha acabado de vir da terra, pois o diabo agora, ou seja, Satanás, ele estava a rodear a terra, no momento que Deus estava no céu agora, em uma reunião. Agora pega isso, o interessante é que quando agora Deus está em uma reunião, o diabo tinha vindo da terra, e o diabo tinha observado Jó, e o interessante do diabo agora observar Jó, é que agora quando Deus, pastor Rafael, vai agora ver Satanás, Deus agora vai dizer: de onde você vieste? Satanás agora, varão, vai dizer: eu vim porque eu estava rodeando a terra. Agora pega isso para você entender. Agora, sabe quem vai apresentar Jó para o diabo? Eu estou sentindo Deus. Sabe quem vai apresentar o próprio Jó para Satanás? É o próprio Deus que vai apresentar Jó para o diabo. Eu vou te explicar e simplificar. Agora Deus vai olhar para o diabo, Mateus, e vai dizer da seguinte forma: ei, já que você estava, Satanás, rodeando e vagando pela terra, então deixa eu te fazer uma pergunta. Você observaste o meu servo Jó? Você observaste como ele é temente, reto perante aos meus olhos? Observe isto, que Satanás, ele já tinha observado Jó, mas agora Deus queria cutucar Satanás para dizer para Satanás: observaste você, Satanás, como Jó é temente e reto aos meus olhos? Agora eu começo a compreender que quando Deus apresenta Jó para o diabo, para Satanás, agora o interessante desse negócio, Giovana, é que quando Deus apresenta Satanás para o diabo, glória, que quando Deus apresenta Jó para o diabo, agora Jó, glória, vai ser acusado por Satanás, porque Satanás agora vai dizer: Deus, permita-me tocar em
tudo que Jó tem, para eu te mostrar como é que o homem, por causa do dinheiro, por causa dos bens materiais, ele vai te abandonar. É verdade que Deus agora, pastor Rafael, vai olhar agora para o diabo e vai dizer: pode sim descer e tocar em tudo que ele tem. Agora, Satanás, você só não pode tocar na vida dele. Eu quero liberar algo de Deus para você. Deus foi quem permitiu o diabo tocar em tudo que você tem, para ver se você vai adorar ou para ver se você vai questionar. Tem muita gente que está olhando para você, irmão. Ei, varoa, tem muita gente que olha para você e está dizendo para, meu Deus, e está dizendo para você: você está na prova porque você pecou, porque você errou. Sabe, Isabélia, tem muita gente que olha para a gente e acha que a prova que nós estamos passando é porque em alguma coisa nós falhamos, mas não. Tem situações que Deus permite o diabo arrancar tudo, porque Deus sabe que vamos continuar Ele, que vamos continuar adorando em espírito, Mateus, e em verdade. Meu Deus, será que nessa tarde tem adorador? Olha para mim, a Bíblia diz que agora o diabo vai tocar e todos os filhos de Jó vão agora a óbito, vão agora morrer. E agora o interessante deste texto é que Jó vai perder tudo, todos os seus filhos. Jó agora vai perder aqueles que ele mais amava, que eram os seus filhos. E o interessante deste texto é que Jó em tudo isso não pecou. Só que a Bíblia diz, Giovana, que quando Jó agora perde os seus filhos, o diabo agora vai subir novamente e vai falar com Deus. E o diabo vai dizer: eu toquei nos filhos dele, mas permita-me tocar na saúde de Jó, porque o homem tudo dá pela sua saúde. E o diabo agora mais uma vez vai descer na terra para tentar agora, querido, fazer Jó errar e para fazer Jó desistir. Talvez você, minha querida, talvez você, meu querido, tá aí desanimado, pensando em parar. A luta tá travada, você já não vê saída. Mas deixa eu simplificar e deixa eu te dizer algo de Deus. Tem uma saída para a tua vida, e o nome dessa saída é adoração. Porque independente da situação, se eu e você adorar em espírito e em verdade, Deus vai mudar o meu e o teu cativeiro. A Bíblia diz que agora Satanás vai colocar em Jó uma espécie de chaga, ou seja, uma lepra. E o interessante desse negócio é que agora, pastor Rafael, Jó agora vai adquirir lepra. E lepra não era qualquer doença. A lepra era uma doença que a pessoa se mutilava, o corpo começava a se decompor, pedaço do corpo começava a cair. E o interessante desse negócio, sabe o que é? É que quando a lepra começava a se avançar, dava um cheiro mal na pessoa, e a pessoa ficava com um cheiro horrível. A Bíblia diz que agora Jó já tinha perdido seus filhos. A Bíblia diz que Jó já tinha perdido tudo. Tinha perdido jumenta, tinha perdido toda a sua riqueza. Só que o interessante desse texto, Giovana, é que Jó, ele perdeu tudo, mas a sua fé ele não perdeu. Talvez a senhora, talvez o senhor está aí triste. Talvez você achou que perdeu tudo, mas deixa eu te dizer uma coisa: é tarde de vitória. A tua fé você não pode perder.
Talvez você perdeu o casamento, mulher. Talvez você perdeu o teu emprego. Talvez você perdeu até o teu ministério, sabe? Talvez você perdeu tudo. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você tem fé e enquanto você tem Deus, fica tranquilo, porque Deus não deu a última palavra. E o mesmo Deus que permitiu o diabo tocar é o mesmo Deus que vai te exaltar através desta situação. Será que você pode adorar Jesus? A Bíblia diz que agora Jó, ele está leproso. Jó agora, sabe qual era o amigo de Jó agora? Era um caco de telha. Porque Jó agora, varão, Jó agora, Mateus, vai pegar um caco de telha para poder começar a coçar. Porque a lepra, ela coçava. A lepra era horrível. Sabe qual era o amigo de Jó que restou para ele? Era o caco de telha. Ei, por isso que a Bíblia diz: não confieis em carros nem em cavalos, mas confia em mim. Porque naquele momento que Jó, querido, estava aí sozinho, naquele momento que Jó estava leproso, estava doente, todo mundo tinha abandonado Jó. Só que o interessante é que Jó não estava passando por aquela prova, pastor Bruno, porque Jó tinha pecado. Jó estava passando por aquela prova porque Deus queria mostrar para Satanás que Jó era adorador, que não adorava só quando tudo estava bem. Jó era o tipo do adorador que Jó adorava na tristeza e na alegria. Jó era o tipo de adorador que adorava com o armário cheio e com o armário vazio. Jó era o tipo de adorador que adorava quando tinha amigos e quando não tinha amigos. Jó adorava quando tinha e quando não tinha. Jó era o tipo de adorador que adorava quando tinha carro e quando andava a pé. Jó era o tipo de homem que adorava a Deus em espírito e em verdade. Sabe por que Deus ainda não te abençoou? Sabe por que você está nessa prova e você ainda não saiu dessa prova? Sabe por que passa ano, vem ano, passa-se dia, passa-se semana, passa-se mês e Deus não te abençoou? É porque em vez de você adorar em espírito e em verdade, eita glória, araburque de blasuri calabanderevassa, você murmura. Meu Deus, será que tem adorador? Deus só vai mudar a tua história. Deus só vai mudar o teu cativeiro. Deus só vai mudar o teu ministério quando você, querido, quando você, querida, parar de murmurar e adorar Ele em espírito e em verdade. Seu casamento só vai andar se você adorar Ele e parar de murmurar. Meu Deus, eu estou sentindo uma presença de Jesus aqui agora. A Bíblia diz que quando Jó estava agora no monturo, que quando Jó agora, Mateus, ele estava lá na cinza. Sabe o que me chama a atenção desse negócio, pastor Rafael? É que toda vez que a gente está passando por um processo difícil, toda vez, Isabelle, que a gente está passando uma prova e que Deus permitiu essa prova, sabe o que chama a atenção em mim nesse texto? É que agora eu fico imaginando que Jó, estou fazendo uma conjectura, eu fico imaginando agora que Jó, Mateus, ele pensou: agora eu estou aqui, aqueles 3 amigos meus, que estavam comigo em todos os locais quando eu tinha tudo, vão vir aqui e vão entender que esse processo que eu estou passando é porque foi o próprio Deus que permitiu.
Só que na verdade é totalmente diferente, sabe, Isabelle? Porque aqueles amigos de Jó vão olhar para Jó e vão dizer: Jó, você está passando por isso porque você pecou. Até porque, segundo as leis, segundo o judeu, aquele que adquiria lepra era porque tinha feito alguma coisa de errado. Então pega isso. Então interessante é que a diferença de Jó entre algumas outras pessoas é que Jó adquiriu aquela lepra e Jó estava passando aquele processo foi porque o próprio Deus foi porque o próprio Deus permitiu. Então, se o próprio Deus permitiu, talvez você não está entendendo. Sabe essa situação na tua vida, querida? Sabe essa situação na tua vida, querido? Sabe o que está ocorrendo? Foi Deus quem permitiu. Pastor, se foi Deus que permitiu, eu vou continuar nela. Não, fica tranquilo, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que permitiu é o mesmo Deus que vai te tirar. O mesmo Deus que te colocou nessa provação é o mesmo Deus que vai te tirar. Mas se você adorar em espírito e em verdade. A Bíblia diz que agora vai chegar, pastor Bruno, a mulher de Jó, e vai dizer: Jó, abandona esse Deus, abandona esse Deus, amaldiçoa ele. Olha o estado que você está. Agora o interessante é que Jó, ele vai agora rasgar o seu manto e rapar a sua cabeça, e agora ele vai lançar-se em terra. Jó vai observar, pastor Rafael, que a situação dele está precária. Jó vai observar que ele está no fundo do poço. Jó vai observar que para ele só tem um jeito, que é a adoração. E eu começo a compreender que quando o judeu rasgava o seu manto e rapava a sua cabeça, era símbolo de derrota, era símbolo de desgraça. O judeu, quando rasgava o seu manto e rapava a sua cabeça, ele estava dizendo: eu estou derrotado, para mim tudo já deu, para mim está tudo difícil. E o judeu reconhecia que o único que podia mudar o cativeiro e a história dele era o próprio Deus. Para me encerrar, eu quero lhe dizer algo. Para Deus mudar a tua vida, tu vai ter que se humilhar. Pastor, não entendi. Para Deus mudar o teu cativeiro, tu tem que descer a casa do olheiro. Para Deus mudar o teu cativeiro, tu tem que se colocar na posição. Para Deus mudar o teu cativeiro, tu vai ter que entender que o único que pode mudar a tua história é Deus. Para Deus mudar o teu cativeiro, tu vai ter que desempinar o nariz e adorar Ele em espírito e em verdade, porque Jó era um homem rico, Jó era um homem poderoso, mas quando Jó observa aquela situação, Jó adora a Deus, e a adoração de Jó vai movimentar as mãos de Deus. E a Bíblia diz que quando Jó está agora em adoração, e agora os 3 amigos de Jó, você pecou, já era. Sabe o que me chama a atenção? É que agora Deus vai ter um particular com Jó. Deus vai falar: Jó, se você orar para os teus 3 amigos, eles vão viver. Mas se você não orar, Jó,
eles vão morrer. A Bíblia diz que Jó, pastor, orou pelos seus inimigos. E quando Jó ora pelos seus inimigos, a Bíblia diz que aquela lepra, ela agora vai ser curada. E a Bíblia diz que Deus vai retribuir e restituir tudo aquilo que Jó perdeu em várias vezes mais do que Jó tinha. Então entenda, o segredo da tua vitória, querido e querida, é a tua adoração. Então fica na dispensação de Jesus e confia no Senhor, amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu creio que Deus é fiel para a tua vida, para a tua e para a minha vida, amém? Quero mandar um abraço aqui em nome de Jesus para a nossa irmã Maria Helena, que está aqui nos assistindo. E Jesus é bom, Jesus é fiel. Deus abençoe a nossa irmã Lúcia Carme, nossa irmã Lavínia, irmão Cleito Oliveira. Deus abençoe. Creio que seu pai estará ministrando terça ou quinta da semana que vem lá. O pastor Claudinei vai ser forte em nome de Jesus. Deus abençoe o nosso irmão Claudinei da Conceição. Rosa, Deus abençoe a todos que estão ligadinhos conosco. Hoje a audiência, graças a Deus, foi boa. Bastante pessoas nos assistiram. E Jesus é bom. E Jesus é fiel, amém? Eu quero pedir para o pastor Rafael, em nome de Jesus, se conseguir soltar mais um louvor para mim encerrar com louvor, amém? Playback, em nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida. Eu quero encerrar essa programação aqui com esse louvor. Fica tranquilo, amém? E creio no poder de Jesus. Amém? A nossa irmã Isabelle vai me ajudar a louvar. E assim eu encerro a programação com esse louvor, amém? Tempestades e bonanças, não tenho mais vontade de vento. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai te abandonar. Isso é história pra eu viver, experiências pra contar. Isso é Jesus pra me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso.
Naquela noite que você passou aflito, o seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não será agora, não se limita apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Adora Ele, meu querido, porque Ele vai entrar com a providência, amém? Exalta Ele. Aquieta o teu coração. Mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas eu já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão,